Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença. Aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. E antes da prece inicial, peço que me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Lucrará fazendo assim. Reconforte o desesperado. Você não escapará às tentações do desânimo nos círculos da luta. Levante o caído. Você ignora onde seus pés tropeçarão. Estenda a mão que necessita de apoio. Chegará seu dia de receber cooperação. Ampare o doente. Sua alma não está usando um corpo invulnerável. Esforce-se por entender o companheiro menos esclarecido. Nem sempre você dispõe de recursos para compreender como é indispensável. Acolha o infortunado. Nem sempre o céu estará inteiramente azul para seus olhos. Tolere o ignorante e ajude-o. Lembre-se de que há espíritos sublimes que nos suportam e socorrem com heróica bondade. Console o triste. Você não pode relacionar as surpresas da própria sorte. Auxilie o ofensor com seus bons pensamentos. Ele nos ensina quão agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém. Seja benévolo para com os dependentes. Não se esqueça de que o próprio Cristo foi compelido a obedecer. Prece inicial, Rubem, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados espíritos da luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato, assim seja. Amém. Obrigado, Rubem. O que vamos ler, Mias? Hoje acho que é a Rosinha. Sou eu, Zaninha. Então é o Evangelho. Pedi e obtereis, capítulo 27, qualidades da prece. Deixa eu ver a página. 311.
Pedi e obtereis. Evangelho segundo o Espiritismo. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que estás nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que estás nos céus também não vos perdoará os pecados. Também disse essa parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. Parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência. Antes, orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiver qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não for parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Ou seja, para nós, quando nos compararmos aos outros, não compararmos as nossas qualidades aos outros, mas os nossos defeitos aos outros. Eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas aí acresce que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo,
sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. A vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei de movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus conceda certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Desta máxima, concedido vos será o que quer que lhe pedides pela prece, for ilógico deduzir que basta pedir para obter e for injusto acusar a providência, se não concede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa um filho que lhe seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. Como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se lhe tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe, desta forma, o mérito da ação. Ele assiste aos que ajudam a si mesmo, de conformidade com esta máxima. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possuem. Entretanto, a mais das vezes o que o homem quer é ser socorrido por um milagre, sem despender mínimo esforço. Bom, aqui já inicialmente já cabe um comentário, né? Aquela pintura que tem na Capela Sistina, Michelangelo, né, Rubem? É de Adão, né? Adão e Deus, né? Perfeito. Deus criando o homem. Isso. E nós vemos, né, que eu só fui entender aquela pintura há pouquíssimo tempo. Quando numa palestra, acredito que do Haroldo Dutra Dias, né, ele diz que ele apontou essa pintura, né, nós podemos perceber, né, que Deus faz um esforço grande para chegar até Adão, né? Que a divindade se esforça para que nós, seus filhos, que nós progridamos. Mas a gente vê que Adão está todo relaxado lá, não quer muito nada com nada, ele está esticando a mão com o braço meio dobrado, ou seja, sem muita vontade, né? E nós sabemos que, né, para entrar num problema, a gente pode entrar de mil e uma formas, né? Mas para sair, só tem um jeito, né? É resolvendo, é indo para cima. Interessante que sempre que nós fazemos, né, aquela parte das vibrações, depois das vibrações, que nós pedimos a manifestação das coisas justas, de que necessitamos, né, que a gente sempre faz um alerta, né? Peça com sabedoria, né?
Porque Deus não vai te tirar do inferno, não vai nos tirar do inferno que criamos para nós mesmos. Ele vai nos inspirar, dar forças, né? Vai trazer ideias para que a gente mesmo saia do buraco que a gente cavou. E de outra maneira também, muitas vezes, nós queremos situações favoráveis, né? Auxílios milagrosos, né? Quando tudo isso iria contra o que é melhor para nós, né? É como a borboleta quando está saindo do casulo, né? Se nós formos lá e facilitarmos a saída dela, né? Cortar um pouquinho o casulo, ela não vai ter força nas asas suficiente para voar depois. E assim somos nós, né? Nós temos que, face às adversidades, às dificuldades do caminho, construir essas novas forças, né? E muitas vezes me deparo com situações, eu falo, puxa, como que eu vou fazer isso? É aquela situação que não é que eu não tivesse inteligência para resolver, mas é aquele caso mais complicado que, de certa forma, eu estou um pouco envolvido, eu não gosto do problema, da situação a resolver, aí e daí eu olho para aquilo um dia, não faço, aí até que chega um dia eu falo, não, vou começar a fazer, nem que seja o cabeçalho, eu vou fazer, né? E daí quando eu faço uma prece e começo, parece que aquilo que eu estou fazendo se torna menos penoso, né? As ideias fluem, surgem novas aspirações, né? E se nós pensarmos, né, que todos nós trabalhamos para Deus, porque a nossa vida é uma constante resolução de problemas, né? Nas nossas profissões, resolvemos os problemas e as dores dos outros. Então, nós estamos aqui para nos ajudar mutuamente. Então, se eu preciso fazer o bem, se eu estou aqui para fazer o bem, por que não convidar aquele que me emprega na tarefa? Aquele que me coloca na sua vinha para que eu possa tirar de lá né, as suas uvas, o seu fruto? Então eu tenho percebido que a espiritualidade maior que nos envolve a todos tem condições de nos ajudar muito mais do que nós imaginamos. É claro que os espíritos amigos nada farão por nós, mas nós podemos utilizar do seu concurso, né? Não exatamente nas escolhas, porque as escolhas cabem ao nosso livre-arbítrio, mas frequentemente nós recebemos intuições do que é melhor a fazer. Mas eu digo, aquela tarefa que você já sabe que você tem que fazer, que você não quer fazer, mas aí você começa, você inicia. Mesmo que você saiba que naquele dia você vai fazer 1%, uma pequena parte. E aí você ora e pede, Senhor, eu não quero fazer isso, mas eu preciso fazer isso. Me dá a força, me dá as condições de fazer isso. Porque eu sei que se eu não fizer, eu vou estar prejudicando alguém. Eu vou estar prevaricando nos meus deveres. E ajuda nesse sentido sempre vem. E antes de passar para os comentários, eu gostaria de ler esse trecho aqui. Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Atenção, nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si.
Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longo um regato, um pequeno riacho. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta a fé, exclamará: que boa ideia tive. Que sorte a mim de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. Mas dirão: por que o bom espírito não disse claramente: segue este caminho que encontrarás do que necessitas? Por que se não lhe mostrou para guiar e sustentar no seu desfalecimento? Né? Por que ao invés de um sinal de fumaça, né, de uma intuição, né, não apareceu uma mão ali: vai por aqui, meu filho, tem água ali perto? Dessa maneira, tê-lo-ia convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e fazer uso das suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que a venham levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvera dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem, te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias. Fiando-se no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Essa é a razão por que o anjo só se deu a conhecer ao regressarem. Então, um pensamento final, antes de passar a palavra para o Rubem. Você já, a maioria de nós dirige, né? Dirige o seu veículo, o seu carro. Quando nós precisamos fazer um caminho novo, nós prestamos atenção. É por aqui, é por ali. Agora, quando vamos fazer um caminho novo que alguém dirige, nós aprendemos alguma coisa? Não. Frequentemente, se tivermos que refazer o caminho, vamos ter dificuldades. Então, Deus faz com que nós estejamos à frente do caminho. E nos dá algumas indicações de qual seja esse caminho. Mas cabe a nós ter a fé e fazer uso da prece. Comentários? Na parte preambular, né? Nós sabemos o quanto Jesus abominava os hipócritas, né? Aqueles indivíduos dissimulados que causavam tantos transtornos, né, no seio da sociedade, né? Incitando dúvidas, criando incertezas entre a população, provocando calúnias, né, difamações, injúrias. As criaturas desprovidas, né, de bons sentimentos. Não? É o que Jesus usa. Eu não gosto de usar o termo odiar, né, porque é muito... Então, abominava mesmo essas criaturas, porque eles são pessoas pecaminosas, né, perigosas, que podem destruir famílias, até sociedades inteiras. Né? Nós temos visto tanto disso na história, nos meios políticos, né? Meios empresariais até, nos trabalhos, né? Que exercemos. Outra parte pede e dar-se-vos-á, mas é necessário que nós purifiquemos nossos corações, né? Para que nós possamos receber dádivas, né, meu irmão? Inspirações,
intuições, nós temos que nos preparar para isso e nos despojarmos de tudo que seja maledicente. Não como que a espiritualidade vai agir, né, em nosso favor, ou em favor de toda a nossa família, ou de todo o nosso contexto social. Eu creio que é muito necessário esse despojamento, né? De orgulho, de maldade, né? De inveja, de maledicências, de hipocrisias, etc. E tal. Esse é um meio imprescindível para que a gente alcance uma evolução, né, meu irmão? E que a espiritualidade superior, as hierarquias, possam nos auxiliar, né, como um todo, para que todos evoluam, né, de uma forma equânime, né? E com isso alcancemos esse tão almejado status, né, de regeneração, não mesmo? Nos livrarmos das doenças, né, que tanto afligem, né? Antes de iniciar aqui, eu vi que o Carlinho postou que uma senhora morreu de câncer, né, uma pessoa conhecida, em pé de vibrações, não? É muito triste, né, quando você vê uma mãe de família, né, que deixou filhos pequenos partir, né, para o mundo espiritual, lá para os hospitais espirituais. É claro que ali tem o acolhimento, mas os que ficam, né? Às vezes o cidadão aí, o viúvo, né, contrai um outro matrimônio e, e queira Deus, né, que essas madraças aí sejam, tenham boas atitudes, né, com as crianças que ela está acolhendo, né? Enquanto não, a gente sabe, né, o destino que reserva a essas criaturas, não, meu irmão? Obrigado. Por nada, Rubem, obrigado a você. Mais alguém gostaria de fazer um comentário? Não, Não, obrigada. Eu comecei um segundo canal chamado Só Psicografias, né? E é uma forma de eu rever as psicografias antigas que eu escrevi. E a mensagem de hoje, que eu estava editando o vídeo, diz o seguinte, né? Que existe vários departamentos no plano espiritual, cada uma das cidades, que todos nós estamos vinculados a cidades espirituais, né? Aqui está sobre o Rio de Janeiro, é nosso lar, e aí tem muitas outras. Cada um de nós deve estar vinculado a uma, pelo menos. Em cada uma dessas cidades existem departamentos que analisam cada uma de nossas preces. E é interessante que a mensagem que eu estava digitando hoje diz exatamente isso, né? Que as nossas preces, como são muitas, né? E também muitos somos nós, né? Seres encarnados, 8 bilhões, elas são analisadas muito rapidamente por diversos espíritos, cada um com as suas competências, altamente especializados. Então, as nossas preces, aquelas que nós pedimos, não o carro, né? não a casa melhor, né? Não ter mais dinheiro, mas aquelas que a gente pede força para a gente poder servir mais, poder ser mais útil, aquelas que nós pedimos paciência, aquelas que nós pedimos harmonização, né, com pessoas da família, fora da família, enfim. Nenhuma dessas preces fica sem atendimento, fica sem resposta. Vocês sabem realmente o que isso quer dizer? É que existe uma infraestrutura com relação às nossas preces que a gente mesmo desconhece, né? Imagina se a gente tem milhares de pensamentos por dia. Vamos pensar que, sei lá, quantas preces a gente faz por dia, não aquelas decoradas, né? Mas aquelas assim, Senhor, me ajuda aqui, eu tô com dificuldade,
Ai, Senhor, me dá paciência, não estou aguentando mais. Esse tipo de porque isso também é uma prece. E muitas vezes uma prece até mais audível pela espiritualidade, porque nós estamos pedindo com o coração, do que aquela que nós lemos, né, maquinalmente, aquela que nosso coração não tem nada a ver com isso. Então, queria fazer apenas esse à parte, para que a gente saiba pedir, né? Não as facilidades, mas a musculatura moral mais forte para aguentar os trancos da vida e fazer, né, o que o nosso próximo espera de nós, né? E é interessante que quando eu me coloco no lugar da pessoa que espera uma resposta minha, eu vejo que daí não há erro. Não tem como eu me enganar, porque eu sei exatamente o que eu gostaria de receber. E se eu fizer menos, eu vou estar construindo as minhas próprias futuras dores. Comentários finais? Ainda pede sobre o afresco lá da Capela Sistina. Realmente, o Adão ali, ele tem uma atitude assim de desdém, né? Quanto ao processo de criação, mas Deus está ali entronizado, né? E, e acompanhando a todos os movimentos. Realmente, aquela obra lá, eu estive lá dentro daquela capela. É, você tem que segurar o queixo para ele não cair. É algo sobrenatural. É uma obra espetacular. É algo que é difícil da gente conceber que um humano tenha produzido aquilo. Assim como La Pietà, né, que é outra obra dele, né, em mármore, é tão espetacular, é tão perfeita. Ele teve uma das obras dele, né, que é de Moisés, que o Michelangelo, ele fez essa obra tão perfeita que ele falou parla, né, fala, só faltava falar, mas isso já é uma peculiaridade particular de Deus, né, o sopro divino, né, o sopro criador de tudo, que nos dá vida, que nos dá o enlevo e toda essa garra para nós continuarmos aí a exercer esse ministério que é a vida material, não, irmão? Obrigado. Sem dúvida, né? E lembrando que eu acho que foi um dos livros de André Luiz que, quando questionou a respeito das obras de arte, né? As cópias são as que estão na Terra. As verdadeiras estão no mundo espiritual e são muito mais glamurosas e magnificentes do que as que estão na Terra, né? Pequena parte aí. Viu, Fred? Só para complementar, ah, na obra Pietà, Jesus está morto nos braços de Maria. E ela é representada como uma mulher jovem. Ele ele não deu um tom de maturidade para ela, porque ela é a mãe de todos nós. Ela tem essa representatividade. Por isso que ele a colocou como jovem. Obrigado. Por nada, meu amigo. Vamos então passar agora as nossas vibrações, inicialmente pela família Marzal, né, da Milena, que foi para o plano espiritual, que ela seja muito, muito bem recebida lá. Mas a nossa maior preocupação não é com os que se vão, é com os que ficam. Pois a este cabe as maiores provas a enfrentar. Que toda a família seja abençoada, seja amparada pelo plano maior, recebendo o melhor que podem, para que possam se adequar
a nova realidade sem a Milena. Agradecemos a Jesus pela oportunidade que temos de quase todas as noites estarmos aqui reunidos em nome dele, pois ele prometeu que ali ele estaria, e aqui ele está, representado pelos inúmeros irmãos espirituais que vêm ter em nossas casas, promovendo desde a asepsia da limpeza dos nossos ambientes domésticos e familiares, para a recepção dos irmãos desencarnados que necessitam dessas palavras tanto quanto nós. Nosso bem-vindo a todos esses irmãos. Minha filha. Tá bom, meu amor. Tá bom, filha. Vibremos também pelos nossos irmãos desencarnados, principalmente aqueles que estão em sofrimento, e dentre estes aqueles que infelizmente saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Verena, a Juliana, a Gabriele, o Elias, o Bruno, o Alain e tantos outros nessa mesma situação. Que todos sejam amparados. Vibremos também pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento, e dentre estes, aqueles que estão sofrendo com as ideias de suicídio, que vão sendo alimentadas pouco a pouco, que o auxílio material e espiritual lhes chegue a tempo, mas principalmente que sejam amparados os seus inimigos, também conhecidos como obsessores, para que esses irmãos infelizes possam compreender que a vingança é um caminho de martírio e sofrimento, que perdoando, seguindo-se adiante, a felicidade está apenas a poucos passos. Vibremos também por todos aqueles que nos vêm à mente neste momento. Que todos esses irmãos que vieram ao nosso pensamento sejam auxiliados. E neste momento, que possamos pedir a manifestação das coisas justas de que necessitamos, do amparo espiritual, moral e material que precisamos, lembrando que devemos pedir sempre com sabedoria, para que a espiritualidade maior apenas nos conceda os desejos e aspirações justas, apenas aqueles que sejam para o nosso proveito na reencarnação, que sejam para o nosso crescimento, afastando tudo aquilo que não nos convém, pois, segundo Paulo, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Peçamos a Jesus que abençoe os nossos governantes, que, intuídos pelo alto, possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos por todos aqueles que foram vítimas dos flagelos, das catástrofes, que tanto os que partem para o plano espiritual, como aqueles que ficam nos escombros que antes eram as suas casas, sejam amparados. Vibremos ainda pelos indivíduos que anonimamente fazem a caridade, sem qualquer propaganda, pelos centros espíritas, templos, igrejas, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade.
E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, adquirindo assim a bravura da alma que o Evangelho tanto nos fala e que ainda nos vemos tão distantes. E tudo isso para que possamos cumprir com a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários, constantes, para combater as nossas más inclinações. Que assim seja, graças a Deus. Prece final, Rubem. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Enseja. Uma boa noite a todos, que Jesus nos ampare sempre, nos abençoe. Luz, paz, saúde a todos. Boa noite, obrigado, gente. Deus abençoe a todos.